Chamar aqui a nossa convidada, doutora Lisiane. Oi! Olá, boa noite. Boa noite! Tá escutando direitinho? Estamos aqui ajustando. Tô ajustando. Tá bom, a gente aguarda um pouquinho, né, a galera terminar de se conectar. Faz aí o convite aí, ó. Mas eu recebi um monte de mensagem agora. Cadê? Não vai entrar não, são 6 horas. Eu, gente, calma. Ó, Vai dar certo. Você pode estar convidando aqui, ó. Tem uma setinha, tu tá vendo no teu? Aí você aperta. Tô vendo. E vai enviando aí para as pessoas o convite para elas estarem entrando agora. Vamos fazer isso? Vamos ver quem é que vem beleza. entrar. Ver se a gente aumenta aqui. Que às vezes nessa quarentena realmente a gente perde a hora. A gente vai ver, já tem passado. Das pessoas dizem, a live vai ter tal hora, não sei o que, quando você vai ver, acabei esquecendo de assistir. Perdeu a hora. Principalmente quando a gente tá dando conta das coisas de casa, né? Verdade. Hoje eu fiz tudo mais cedo. Botei logo roupa pra lavar. Deixei tudo no ponto que era pra não tá ocupada na hora. Vamos começar então? Vamos, pode começar. Vamos lá. Gente, hoje na nossa live a gente vai falar sobre fisioterapia infantil com a Espaço Estímulos. Quem tá aqui para conversar, né, com a gente, tirar nossas dicas, dar umas dicas, tirar dúvidas, é a doutora Lisiane Fátima Belchior Martins de Oliveira. Ela tem o CREFITO 158664F, fisioterapeuta do Espaço Estímulos, como eu tinha dito, né? Mestre em saúde da criança e do adolescente pela UES, especialista em psicomotricidade na clínica da UFC. Ela é especialista em saúde pública pela UES, formação no conceito neuroevolutivo Bobot, é isso? Bobot, é. Formação no conceito neuroevolutivo avançado Baby Bobot. Formação em reequilíbrio torácico abdominal básico e avançado em pediatria. Formação em pilates clínico. Lisiane, é bem extenso, né? Eu acho que pode começar por aí. Mais informações, vocês podem entrar no site. E aí lá tem os mais detalhes. A gente começa já o nosso papo. Mas aí quando for no decorrer da live, a gente vai pontuando aqui algumas coisas. E aí você vai dizendo como é esses procedimentos. Que você tem essa especialidade, tem essa capacitação para estar atuando. Tá certo? Tá ótimo. E aí, Lisiane, a gente tá com o tema o que você precisa saber sobre a fisioterapia infantil. Para começar, Lisiane, eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu também preciso me apresentar, viu? Peraí. Para quem está aí do outro lado da Espaço Estímulos, eu sou a jornalista Monalisa Maza e hoje a nossa convidada é a Lisiane. Se apresente aí, Lisiane, hoje. Pronto, eu sou Lisiane, fisioterapeuta do Espaço Estímulos e gestora. Que mais? Eu sou formada há 10 anos e, como pessoa, sou extremamente atenciosa para os meus pacientes. Vale, mulher? Gera muita ansiedade. É casada, tem filho. Tá, sou casada há 3 anos, né? Ainda não tenho filho. Eu dizia muito quando eu trabalhava no Abrigo Tia Júlia, que eu trabalhei 10 anos, que eu tenho mais de 100 filhos de coração, né? Imagina. E aí, depois que eu desvinculei de lá, aí eu posso dizer, realmente, hoje eu não tenho mais filhos. Mas procuro sempre estar me posicionada na hora do atendimento, na hora da conversa, das orientações familiares, e de que forma eu, enquanto mãe, né, o que eu deveria saber, né, como eu devo me sentir segura, o que eu devo deixar bem claro, né? Então, e penso sempre, se fosse o meu filho, qual seria o melhor tratamento que eu queria dar para ele, né? Então, quando eu vou sugerir alguma coisa, eu sempre tenho esse pensamento, né? Acabou que a decisão de ter filhos ficou um pouco para depois e eu fiquei na vida profissional e as oportunidades surgindo como uma avalanche. E aí você tem duas escolhas. Ou você, quando você
tem a decisão de engravidar, ou às vezes, né? Acontece, você vai por esse caminho e vai correr atrás do profissional depois, ou o inverso, né? O meu, como eu comecei a trabalhar muito cedo, Sim. minha vida sempre foi muito dedicada ao trabalho e para completar, meu marido ainda trabalha embarcado. Então, quando ele não tá aqui, o que é que me resta? Estudar e trabalhar. Trabalhar, é verdade. É, Mas ainda vai chegar a hora, ainda tá cedo. não, é já já, espera aí, viu? Lisiane, doutora, como surgiu esse interesse pela fisioterapia? Como foi que você se viu sendo fisioterapeuta? Pronto. Acho que pela psicanálise, né, tudo tem uma explicação do passado. E aí, quando eu paro para pensar, meu Deus, por onde deve ter vindo esse surgimento na época de decidir qual a faculdade, né? Sim. Na minha, acho que início não, no meio da minha infância, a minha adolescência, a minha irmã, ela é bem alérgica. Então, assim, todos os primeiros anos de vida dela foi internada. Então, eu pouco tive contato com ela. Entendi. E aí, sempre que ela tinha alta, era a fisioterapeuta que ia cuidar dela. Então, o meu primeiro contato com a área da fisioterapia começou assim. Ai, que legal. Vendo profissionais cuidar dela. Então, acho que isso ficou como um subconsciente, né? E veio a aflorar quando eu tinha que tomar a decisão. Meu Deus, o que é que eu vou ser? Né? Eu vou ser fisioterapeuta porque eu quero cuidar de pessoas e devolver a saúde. Nesse primeiro momento, nem tinha nem o desejo de especialidade ainda, né? E embora a pediatria seja o mínimo dentro dos 5 anos de faculdade, a gente tem uma cadeira de primeiro contato e depois vai cada um decidir qual área de atuação você quer ir. Ai, que legal. Aí eu acho que pela psicanálise o caminho eu acho que foi esse, né? A busca da cura, né? De alguém próximo à família e foram muitos anos, assim, não foi pouco. E enfim, a minha mãe também nunca estava em casa, então eu só queria a cura. Eu acho que isso ficou. Ai, mas foi legal nesse momento de você falar isso aí, você lembrar, né? Como tudo surgiu. E esse amor pela sua irmã, né? Fez aí aflorar a fisioterapia. Que legal, Lisiane. Gostei muito de ter escutado essa sua história. Emocionou muita gente, viu? Que legal. E, Lisiane, como é o seu dia a dia no consultório? Assim, você passa o dia ou você só vai de manhã pela tarde? Tem as outras coisas, né? Você disse que é empreendedora também, né? Cuida lá da clínica. Como é o seu dia a dia? Então, eu tento organizar os meus horários de forma que eu tenha horários para cuidar de mim, né? Então, eu tenho um horário que eu me dedico à minha atividade física, à terapia, porque quando a gente lida com o outro, a gente precisa se trabalhar, né? Eu tô o tempo todo recebendo famílias angustiadas com diagnósticos ou com suposições. Sim. Então, muitas vezes você fica naquele desejo, é você que vai dar esperança se ele vai ficar em pé, se ele vai andar, né? E aí a gente precisa desse suporte. E aí eu começo pela manhã na clínica, em algumas atividades de gestão mesmo, e tenho alguns atendimentos pela manhã. Isso antes da pandemia, né? E aí no turno da tarde já tem agenda completa até o fim da noite. E essa é a rotina de segunda a sexta, né? Final de semana a gente faz as reuniões de equipe com a turma do planejamento, gestão de marketing, que não conseguiu resolver na semana. Tem sempre aquela revisão no final da semana do que ficou pendente para planejar as ações da semana seguinte. Entendi. É bem puxado, bem corrido, né? Cuidar de si, cuidar dos outros, né? É uma profissão, verdade. assim, realmente que todo mundo agora, né, nesse momento, tem que parabenizar, né? O pessoal da saúde aí que está se dedicando, está cuidando de vidas, amando. E assim, e desde já também agradecer a você por esse carinho, por esse amor, né? Tá cuidando dos pacientes.
E Lisiane, a gente viu aqui que você está sempre se especializando, né? São muitos cursos. E aí eu te pergunto, Lisiane, que assuntos atuais os fisioterapeutas devem estar atentos? Na área da pediatria, Sim, a gente está tratando da se eu pediatria. for, no momento dessa situação atual, onde as crianças, adolescentes, elas têm mais contato com os meios de comunicação, é fundamental, né? A gente está ligada quando esses pacientes começarem a retornar para o consultório na postura, né? A postura, ela está extremamente ligada à nossa posição, a como a gente interage, como a gente senta, como a gente levanta, né? E o tempo de exposição às telas faz muitas vezes com que, dependendo da distância dessa tela, da quantidade de luz emitida, a gente gere posições que a gente chama de acomodação, né? Seja visual, levando a cabeça um pouco mais para frente. E aí eu vou ter uma repercussão de todo o sinergismo biomecânico do corpo que vai se adaptar àquela necessidade atual. E aí, isso para as crianças que estão em atendimentos online, né? Nas escolas. Então, esses pacientes vão chegar para a gente com muitas dores musculares, com alterações posturais, e no intuito de prevenir, é importante ter esse olhar para como foi essa rotina, né? E ficar ligada nessa questão de postura mesmo. Uma outra coisa que vai acontecer muito é que, como os pais ficaram mais tempo em contato com os seus filhos, eles vão identificar mais necessidades. Por quê? Porque muitas vezes eles ficam com a babá enquanto os pais estão ausentes no trabalho. Mas agora, estando com eles no café da manhã, no almoço, no jantar, tendo uma rotina com quantidade de horas de qualidade com essas crianças, eles conseguem olhar e perceber melhor as dificuldades que os seus filhos apresentam. Então, assim, e já até buscaram estratégias de entender melhor sobre isso, né? Muito frequente a gente receber perguntas no nosso Instagram sobre, meu filho já tá sentindo as dor na perna, ele tem tantos anos, isso é normal, quando eu devo procurar um especialista? Eu notei hoje, o meu filho em casa teve uma queda de cima da cama, né? Esses acidentes domésticos, eles aconteceram muito, né? Nesse período. Então, essas sequelas de acontecimentos desse tempo de isolamento social, a gente vai estar atento, né? Então, traumas provocados por essas quedas e a questão postural, acho que esses são os dois fatores que entra como um alerta. Doutora Lisiane, deve aparecer vários casos, né, para você estar atendendo, assim, mas tem uma quantidade, assim, que é bastante procurada entre os pais para você estar fazendo esse... Um diagnóstico? Isso. Tu quer dizer? Agora, nesse período, a gente teve que dar assistência aos pacientes da clínica, né? Então, a gente recebeu poucas demandas de admissão, mas por falta de vaga, né? As consultorias que a gente desenvolveu agora foi bem voltado para a parte da estimulação precoce. Por quê? Porque muitos pais iam para as consultas de rotina e já iam começar terapias e na época que surgiu a pandemia não chegaram a ter contato com o terapeuta. Ou porque a criança não estava sustentando o pescoço, ou porque não estava rolando, né? Então, dentre essas crianças que vieram com diagnóstico ou com indicação de físio e que os pais buscaram o serviço, tá incluso o rolar, né? A dificuldade do rolar. O controle de tronco, porque para a criança iniciar a introdução alimentar é fundamental que ela esteja com a musculatura do tronco dela alinhada, né? Certo. Então, se a musculatura do tronco não estiver alinhada, a nutricionista materna infantil certamente encaminha. Ou às vezes é só uma mudança de rotina que a família precisa, né? Nesse momento, né, que a gente passou, tá passando, né, ainda, mas tá acabando. Você viu, assim, um vínculo maior entre as famílias, né? De estar tendo mais atenção com os filhos, né? E tendo esse atendimento aí com vocês? Sim. A gente viu, a gente estava sempre, toda semana a gente estava sempre entrando em contato com os pacientes, né?
e as mães vinham dando devolutiva. A questão é que é o seguinte, foram muitas famílias fragilizadas emocionalmente por perdas de pessoas, né? Que também existia um momento de elas quererem falar com uma terapeuta simplesmente para dizer, eu não consigo fazer nada de exercício, não vai dar certo, mas eu queria só te dizer que eu vou tentar, né? Porque a gente vinha dando as orientações e aí a gente já vai por aquele lado assim, não precisa tentar agora, né? Esteja tranquilo, alivie seu coração, porque a gente tem que respeitar esse sentimento que o mundo está vivendo, né? Então, imagina, tu tem uma criança que precisa de assistência, a família quer fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo não consegue focar. Porque é uma rotina de casa que ela tem que dar conta e ainda de fazer os exercícios propostos ou de iniciar uma nova terapia, né? Eu recebi uma família no começo da pandemia com uma criança prematura, 27 semanas, e essa criança foi encaminhada para a fisioterapia pela prematuridade, né? E a gente tem que fazer o cálculo da idade cronológica e avaliar em que momento do desenvolvimento essa criança está. E aí a mãe virou para mim e disse assim, eu quero marcar uma avaliação, ela já está com essas dificuldades, mas eu não quero que você venha na minha casa e eu também não quero ir na sua clínica, porque eu tô com medo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, por outro lado, eu entendo e a gente vai fazer tudo que a gente puder, né? Então vamos começar na rotina de casa. O que da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, eu posso usar como estimulador para favorecer o desenvolvimento dessa criança, né? E aí a gente vai fazendo um trabalho em conjunto, mapeando esse momento, hora do banho, hora da troca de fralda, postura de colo, hora da amamentação. E aí a gente foi moldando todo esse caminhar, né? Porque a gente sabe que o primeiro mês é um dos meses mais difíceis, né? Muitas delas fissuram o peito, chegam a sangrar mesmo. E imagina com prematuro extremo, né? Desse tamanho, os bichinhos. E com várias preocupações, né? Porque hoje os pais procuram muito a informação na internet, sabem da importância das terapias, e aí se entram num dilema. Eu preciso começar, mas eu não quero que seja presencial. E aí existiu o Conselho de Fisioterapia, liberou o atendimento online. Certo. E aí a gente começou com esse serviço, né? E aí a gente eu consegui dar assistência a essa família. Aí a gente vai levando até onde der, né? Quando der, eu digo, agora você vai ter que vir, passou. Mas que legal, né? Ter esse atendimento aí online, mesmo assim, né? Passando toda a orientação. Mas, Lisiane, me fala mais aí um pouquinho da fisioterapia infantil, porque eu tô vendo, é um mundo. Para mim, eu só pensava em fisioterapia infantil respiratória. Mas fala aí mais um pouquinho, me explica aí melhor como é a fisioterapia infantil. Pronto. A fisioterapia infantil, a estimulação precoce, que é uma das áreas de atuação da fisioterapia infantil, a gente considera que ela vai desde a hora que o bebê nasce até os 2 anos de vida. E aí, hoje eu atendo o público infanto-juvenil, que é o público da pediatria. E, por exemplo, os nossos pacientes neurológicos, paralisia cerebral, síndromes, eles vão crescer. E aí aconteceu uma demanda de eu ter que me especializar mais para dar continuidade a essas crianças. Certo. Só que na nossa formação da fisioterapia, o que acontece? A gente faz, vou dar o exemplo do curso Bobat, certo? A gente faz a formação do Bobat, que a gente aprende a tratar a criança a partir de 2 anos. E aí, a gente só pode fazer o Baby Bobat, que é o bebê, do bebê até os 2 anos, depois que eu fizer o Bobat. Só que para eu terminar o Bobat, muitas vezes eu levo 1 ano para isso. Entendeu? Por conta dos módulos que são espaçados e tal. Para eu fazer, eu fiz o reequilíbrio tórico-abdominal básico, que atende adolescente e adulto. Para eu fazer o avançado em pediatria, eu tenho que fazer o básico. Então, em algumas estratégias de intervenção, que é a técnica do Bobat, que é o reequilíbrio tórico-abdominal, eu preciso ter um atendimento acima desse público, acima de 2 anos, e depois buscar estudos nesses primeiros 1000 dias, né?
que hoje está super em alta falar dos cuidados nos 1000 dias. Tudo acontece nos 1000 dias, né? Esses 2 primeiros anos, eles são fundamentais para o que vai repercutir na vida da criança no futuro. E esse atendimento tem que vir do médico ou já chega aí, a gente já conversa, já desenvolve esse método? Não, a gente, o pai pode ter, eu tenho bastante busca espontânea, principalmente por indicação de outras mães Certo. que fizeram o acompanhamento. Acabou que surgiu uma outra modalidade, por exemplo, antes a gente tinha um olhar do fisioterapeuta só aquele que precisava de atendimento. Hoje, a busca das famílias de quererem mais informação tem crescido bastante e elas têm buscado o serviço como consultoria de orientação. Uhum. E não necessariamente porque meu filho tem algum diagnóstico, não. Entendi. Muitas delas, eu fiz o acompanhamento, por exemplo, até os 2 anos de idade, de 3 em 3 meses, dando dicas, reavaliando, Legal. né? E sugerindo estratégias para aquela fase, explicando sobre o desenvolvimento, o que é um excesso de estímulos e o que é uma privação de estímulos, né? Interessante. É uma coisa muito legal, porque eu sempre trabalhei vendo os vídeos da rotina da casa, né? Uhum. E aí, uma das coisas interessantes que aconteceu foi assim, a gente tem aquela família que a rotina, o menino nasceu, não liga um palito de fósforo, não tem luz, não tem som, é só aquele som do útero, né? E compra o móvel com o som do útero, que é pro menino se acalmar, e o menino lá tá atuando com as cólicas. E aí a gente tem também aquela família que o menino acordou, Sim. tá a televisão ligada, o rádio ligado, 5 pessoas conversando, né? E ainda alguém querendo conversar com a criança, né? Uhum. E aí eu já tenho uma privação de estímulo inicial, quando eu não tenho nenhuma forma de comunicação, e eu tenho uma outra que é uma poluição sonora, né? Um excesso de estímulo auditivo. Então, o correto Então, seria assim, o intermediário, é isso, doutora? a gente busca o equilíbrio, né? Eu sempre digo para as famílias que o ideal não é o que eu vou lhe dizer, é o que a gente vai conseguir fazer juntos. Porque é muito lindo eu lhe dizer, olha, os artigos dizem que você tem que segurar ele assim, assim, assado. Uhum. Porque o músculo tal vai fazer isso. Mas se você não consegue, essa é a pior dica que tem, entendeu? Eu tenho que encontrar uma forma de tentar lhe ajudar a fazer isso de uma forma correta. Então, eu acho que na fisioterapia pediátrica você precisa, além de ter o dom de saber lidar com essa dor do outro e dividir, um sentimento muitas vezes de eu tô aqui para te ajudar, né? A gente vai trabalhar junto, Sim. mas eu não consigo nada se você não seguir as orientações em casa. Entendi. E se você não estiver seguindo, eu vou olhar pro bebê e eu vou perceber. Tem alguma coisa que não tá dando certo, Uhum. né? Então a gente trabalha essa sinceridade, essa aproximação para que esse relacionamento de respeito e confiança eles sejam construídos, né, ao longo do acompanhamento. Certo. E aí, nesses vídeos, a gente tem ideia, né, do que realmente acontece e do que não acontece. Ai, legal. Aqui em casa, na primeira, a gente fez daquele jeito, uma redoma de vidro. A segunda, a gente já fez uns estímulos assim, não muito, mas a gente já tentou. De manhã é luz, é o som, à noite a gente já vai diminuindo. E aí eu fui fazendo desse jeito aí que você disse. Uhum. E acaba que cada criança ela vai repercutir de uma forma. Tem crianças que vão responder melhor a um estímulo visual, a um estímulo auditivo. E aí o segredo é você conhecer o seu filho. E aí eu sempre digo para elas, você é a pessoa que mais conhece. Então olhe e converse com ele e não por ele, né? Tente perceber através do choro, da troca de olhar, o que está incomodando ele, o balbucio, é a fralda que está suja. Com o tempo você começa a perceber, né? E aí eu dou sempre o exemplo. Eu não fui mãe, mas lá no abrigo, onde eu tive a oportunidade de ser cuidadora, né? A Silvana foi uma fono que trabalhou comigo por muito tempo, amo de paixão. A Silvana acompanhou os meus primeiros passos na físio. E lá a gente tinha um berçário, eu trabalhava à noite, porque eu fazia faculdade de manhã, que eram 11 crianças.
pelo choro, tinha criança que eu já sabia o que era. Se era fome, se era troca, mas é muito treino auditivo. E aí é um momento onde as famílias passam a entender a diferença do falar por ele e do falar com ele, né? Entender ele como pessoa, não fazer por ele. É ele que vai brincar, mas ele precisa de ajuda. Então vamos fazer esse canal de comunicação. E aí elas conseguem trazer maiores dificuldades quando elas vão treinando esse olhar. Entendi. Teve uma pergunta aqui, Lisiane, que é da Florência Carneiro. Ela perguntou: essa fisioterapia é aplicada aos portadores de síndrome do autismo? Pronto. Inclusive no nosso site, www.espaçoestímulos.com.br, a gente fez uma série de postagens, porque a demanda pelo serviço do autismo estava tão grande que toda a equipe se reuniu e fez o olhar por exemplo, tem lá o olhar do fisioterapeuta no transtorno do espectro autista. Certo. O olhar da psicóloga sobre o transtorno. Aí tem da neuropediatra, da fonoaudiologia, né? Cada profissional. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, eu acho que vai ser bem interessante. Essas estratégias de intervenção, né, que foram faladas, elas são aplicadas para qualquer paciente. O que muda? O olhar do terapeuta, né? Eu comecei a ter experiência com o espectro autista muito cedo. Muito cedo mesmo, quando nem se falava como se fala hoje, né? Muitas vezes eles chegavam pra gente ou com atraso no desenvolvimento, porque eles têm um baixo tônus muscular, é uma doença genética. Eu vou dar uma resumida, né? Porque não... É uma doença genética, e aí alguns deles têm muito baixo tônus e outros só têm baixo tônus. E aí eles chegavam porque não rolavam, não sentavam, ficavam muito irritados quando alguém tocava, né? Porque eles têm alguns têm uma hipersensibilidade tátil ao toque. E aí a gente vai ir acompanhando o desenvolvimento dessa criança, conseguia corrigir, dava uma alta. Chegava na postura de pé, quando ele começava a andar, o que acontecia? Ele fazia ponta do pé. Aí a gente já vinha, às vezes, ou um retorno dessa família, como assim? Eu deixei ele da idade tudo alinhado, deu tudo certo, e aí voltou com a ponta do pé. E aí essa ponta do pé pode acontecer por um processo de desmodulação sensorial, onde a criança faz uma hiperatividade, ou seja, ela contrai muito a musculatura da panturrilha e assume a ponta do pé. E aí eu também tinha, às vezes, crianças de 11 meses, 10 meses que chegavam, que era um outro perfil, não era aquele que retornava, que, o médico mandou fazer fisioterapia porque ele anda na ponta do pé. E aí tinha aqueles que andavam na ponta do pé, que evoluíam posteriormente para um diagnóstico de autismo, que esse diagnóstico é dado pelo médico, e aqueles que não evoluíam, que a gente conseguia ver que era só uma alteração sensorial. Porque todo o sistema sensorial, visão, tato, olfato, propriocepção, sistema vestibular, enfim, todo o nosso sistema do nosso corpo, né, acomodado, eles atuam em conjunto. Quando eu não tenho a integração entre eles, eu tenho uma desmodulação, que pode ser o aumento da sensibilidade ou uma diminuição de sensibilidade. Então, também a ponta do pé acontecia porque eles não conseguiam sentir a planta do pé no chão. Isso dava angústia, gastura, né? Era aquela criança que na fase da transição alimentar, você investigar, ela não pegava na comida, né? A criança que não balbuciava e aí já ia para fono, né, direto. E aí a gente hoje na fisioterapia aplica assim essas técnicas, mas tem um trabalho fundamental em conjunto, né? Com a fonoaudiologia, né? A Suiane, nossa fono, assim como outras fonos, a gente também trabalha com profissionais de outras clínicas, e a terapia ocupacional e a psicologia. O autismo, assim, é bastante novo, né, Lisiane? E, assim, ganhou grandes proporções, né? As pessoas começaram a ter outro olhar, já, como você disse, já investigar. Como para você estar cuidando deles, né? Porque, pelo que eu estou vendo, é muito difícil você chegar assim, ao diagnóstico, não é isso? O diagnóstico ele é dado pelo neuro, né?
A gente pode, assim, às vezes, quando nós somos profissionais de primeiro contato, aí às vezes acontece do ortopedista mandar, ou a mãe chega porque ouviu um post, ou alguma amiga já teve experiência. Pronto. Aí, quando ela chega, você avalia, aí você vai vendo os sinais de alarme, aí vai vendo aquela dificuldade de fala, aí vai conversando. Aí sugere, mãe, vamos conversar, né? Quando ela não veio direto de encaminhamento médico, Sim. né? Se ela veio, por exemplo, do pediatra, eu vou ligar pro pediatra, vou dar o meu olhar, o que eu achei. Olha, eu acho que é importante a gente ver a opinião de um outro profissional para que a gente consiga um trabalho em conjunto. Porque, principalmente as crianças com desmodulação sensorial, elas têm muita seletividade alimentar, outros fatores, e aí eu preciso estar junto com a fono, né? Eu preciso estar junto com a terapeuta ocupacional, que eu não vou conseguir só. E aí eu preciso ser muito clara para a família. Só que muitas vezes a família vem de um processo de negação, ou eu não queria estar aqui, eu só estou aqui porque meu marido disse que era para eu vir. Então você tem que, primeiro, antes de você começar a sugerir alguma coisa, você entender o contexto que essa família está inserida, né? Eu não digo que tem autismo, não compete a mim isso. Sim. Compete a mim dizer que eu acho importante a gente conversar que eu vou conversar, se já tiver um médico que acompanha essa criança, né, seja pediatra, neuro, vou conversar para entender melhor o caso e saber como é que a gente vai trabalhar junto nisso. Aí a família já se sente super confiante. E aí a gente também tem aqueles profissionais que não aderem, que não trabalham assim. Aí, infelizmente, eu não consigo evoluir. Nesses casos, eu sou bem clara com a família. Se a gente não conseguir fazer um trabalho direto e a sua participação, que é fundamental, a gente vai demorar muito. E aí a gente começa a ir em busca, né, montar esse quebra-cabeça. Vamos lá, tem dificuldade na fala. Não, mas eu achava que ele falava assim mesmo. Eu achava até bonito o jeito que ele falava. E aí eu vou ter que desconstruir uma coisa que a mãe acha que é bonito, que ele fala, que o menino fica água, 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 água e não fala, eu quero água. Só que aquilo já está esperado para a idade. Entendi. Aí eu não sou fono, né? Aí eu disse assim, vamos ali conversar com a tia Suiane, que às vezes é a profissional que está mais perto, né? Aí, que é a fono da clínica, vamos ver se ela consegue pelo menos te dar alguma orientação, né? Que ela acha importante. E aí... a gente vai buscando fazer esse trabalho. Esse trabalho multidisciplinar, né, Lisiane, da Espaço Estímulos é fundamental, né? Para você ter essa conversa, essa interação e aí se chegar a esse acompanhamento, né? De perto. A família ela se sente muito mais segura, né? A gente na clínica, a gente visa sempre estar integrando pessoas que se dedicam ao cuidado infantil, né? Para que essas pessoas que se dedicam, elas possam entregar o melhor deles, né? Não adianta a gente ter na clínica profissionais que não são totalmente dedicados, não tem muita experiência, eu não vou ter um resultado para os meus pacientes bom, entendeu? Então, eu só vou conseguir entregar um resultado de valor com profissionais realmente dedicados à área da pediatria, e isso é um dos valores que a gente preza muito, porque quando eu coloco isso, eu falo da questão do afeto, do cuidado, do atendimento especializado, né? De entender o sofrimento do outro, de se colocar no lugar do outro, né? Enquanto... assim, sempre se mantendo no papel de terapeuta, mas não tem a forma de você dizer, meu Deus do céu, se fosse meu filho, o que eu fazia para resolver isso logo? É verdade. A Florence ainda tá com uma dúvida aqui. Ela disse que o neto dela, que já faz tratamento multidisciplinar, se pode se incluir ainda essa terapia nele depois dos 8 anos. Tem que avaliar quais são as terapias que ele tá. É importante que ela converse com o neuropediatra dela, né? Eu acredito que ela já tenha uma que acompanhe, conversar com ele e avaliar se existe a necessidade, né? Então, quando é que a criança com autismo ela é indicada para fisioterapia? Quando ela tem atraso no desenvolvimento, que isso acontece nos primeiros anos de vida, quando ela tem dificuldade
de noção de corpo no espaço, imagem corporal, quando ela não se percebe, ela não interage com o outro, ela não se entende enquanto ela mesma, né? Às vezes a gente tem crianças de idade mais avançadas que não sabem nem que tem uma mão. Aí você tem que trabalhar a mão dele para ele perceber a mão, para depois eu pensar nos outros exercícios, né? Se ele já tiver essa característica do andar na ponta dos pés, e aí a gente também faz um trabalho em conjunto com o ortopedista, né? E a terapeuta ocupacional para a gente avaliar se vai ser indicado órtese ou não, né? Porque o atendimento da pediatria no autismo, ele visa prevenir esse atraso, no caso da dessa idade de 8 anos, né? Que é uma criança já maior. Eu tenho que ver como é que tá a noção de corpo dele no espaço, coordenação motora ampla, né? Muitas vezes eles têm uma marcha diferente, né? Por não ter muita noção do corpo no espaço, eles fazem uma marcha diferente, e aí a gente precisa estar com cuidado, né? Mas aí só vem na criança, assim, eu chutei eu lhe dei as possibilidades de atendimento no que a fisioterapia pode ajudar. Mas no nosso site tem mais detalhes, se você precisar. Lisiane, vamos mandando que a gente já está com 45 minutos aqui de conversa. Jesus! Mulher, eu te perguntei se ia dar tempo. Vamos conversar. Não, sempre fica algum gostinho aí a mais, mas quem tiver com esse gostinho a mais, vai lá na Espaço Estímulos, né? Tem o Instagram e tem o site também, mas vamos conversando aqui pra gente ver aí o tempo aí. Vamos aproveitar mais o tempo. Eu queria te perguntar, Lisiane, sobre o tratamento fisioterapêutico para crianças e recém-nascidos. Se é exclusivamente de caráter recuperativo ou existe o trabalho de prevenção? Fala um pouquinho. Pronto. Ele se torna de prevenção quando eu faço a consultoria de orientação familiar, né? Quando ela não vem com o diagnóstico, não tem, eu vou procurar um fisioterapeuta especialista em criança para ele me ensinar como eu vou estimular o meu filho. Aí eu estou visando só a prevenção. Às vezes vem, como eu recebi, um paciente agora pegou teleatendimento, que ele foi encaminhado para fisioterapia porque ele estava com alteração postural de cabeça. Também prematuro, de 36 semanas 36 semanas e alguns dias, 8 dias, algo assim. E aí ele foi encaminhado por uma alteração postural, porque ele ficava a maior parte do tempo, né, com a cabecinha rodada. E aí eu fiz a avaliação, né, o teleatendimento, tudo através de vídeos, a família filmou, né? E aí a família no primeiro momento, não, é só a cabeça. E não tem mais alguma coisa? Não tem não. E vamos ver assim, faça um vídeo assim, né? E aí é o bom, né? Que aí você usa a tecnologia, porque aí você compartilha a tela do vídeo que o pai te mandou da criança, né? Eu digo, nessa postura de barriga para baixo, você não acha que ele tá jogando o peso mais para um lado do que pro outro? É mesmo, ele tá, né? Digo, E essa mãozinha? Tu tá mais aberta do que a outra? Eu tô achando, viu? O que vocês acham aí? Também tô achando. Então, o pai começa a ver que, de repente, o problema de cabeça não era só o de cabeça, né? Eram outras coisas que precisavam ter um olhar, né? Nesse mesmo exemplo, acontece, então eu vou ter uma intervenção para uma alteração postural, de postura de cabeça, mas eu vou ter uma intervenção preventiva para que ela não evolua com atraso no desenvolvimento. Entendeu? Então eu tenho que me preocupar com as habilidades motoras para a idade, para eu conseguir chegar na postura de cabeça. Eu tenho que organizar essa criança como um todo, né? Porque o corpo funciona como um sinergismo para ela evoluir. E Lisiane, doutora, dá para demonstrar aí um atendimento com crianças para a gente? Tem alguma coisa aí que possa passar aqui para a gente estar dando uma olhadinha? Olha quem é essa daí! Essa daqui é a Stephanie. Aqui tem a Stephanie, a Ana Lívia. Menina, é tanta boneca. Só não tem menino de verdade, mas boneca. Então, eu vou demonstrar para vocês uma massagem que a gente faz nos braços, certo? Da criança, porque a gente tem muita queixa também das crianças que usam luva, né? O pai deixa muito tempo a criança de luva e com isso ela fica, às vezes, com o polegar ocluso
porque ela tá com frio, né, doutora? Então eu deixo ela de Isso é chapéu, bebezinho, roupa, né? Bebezinho. bebezinho. Aí, quando a criança tá de luva e de meia, né? Eu peço que quando ela estiver acordada, vocês Ah, tirem. tá certo. Por quê? Porque na mão e no pé nós temos os receptores, grandes receptores sensoriais que vão nos ajudar, né? A mão, ela faz uma interação muito grande no cérebro, né? Eu tenho muitos receptores que vão ficar mandando essas informações para lá. E aí, existe uma massagem que a gente usa, na verdade ela é uma técnica de Madame Bézier, mas eu vou tentar deixar o mais simples possível, que chama enrolamento, torção, tensão. Que eu vou fazer na criança, qualquer coisa eu viro aqui minha tela para a parede. Vai lá, Stephanie. Ó, e aí, a gente tem que pensar que a mão da criança, ela leva a colher para a boca, ela penteia o cabelo e ela ajuda a tirar a roupa. Isso. Não é isso? Então, se ela ficar com a mãozinha fletida e o polegar guardado, ela não vai conseguir levar a colher na boca, pentear o cabelo. Não. Então, vamos ajudar a criança a abrir a mão. A gente pode começar com uns estímulos em cima da mão. Estão vendo aqui, ó? Sim, estamos vendo. Para ativar essa musculatura superior. E aí a criança tá lá com a mão fechada e a gente vai acordando, né? Certo. E aí eu vou deslizar essa mão. Eu tenho um braço e um antebraço, né? A gente vai deslizar aqui para fora e aqui para dentro. É mesmo? Ó, certo? Não vai quebrar, não? Faz de conta que a gente tá espremendo roupa. Acho que a melhor associação aqui na minha casa, eu faço bastante esse movimento na hora da faxina. Ou na hora da secagem das roupas, né? Porque às vezes nunca sai seco, pelo menos na minha máquina. Mas vamos lá. Aí, ó, a gente faz esse movimento, certo? E se a criança for um pouco mais molinha, dizendo ela é muito molinha, eu posso aproximar a articulação do cotovelo, ó. Discretamente. Interessante. E a partir de que idade eu posso fazer isso? A partir do primeiro mês de vida. É mesmo? Né? E aí, essa é uma técnica básica que se eu chegar com um paciente que tem dificuldade de usar a mão, eu vou partir desse princípio para ser uma das dicas para a mãe reproduzir em casa. Massa. Pois, Lisiane, a gente chegou ao fim mesmo. Nosso tempo aqui, bem dizer, acabou. Quero lhe agradecer. Foi muito bom conversar com você, coisas assim que eu não sabia. E aí a gente conseguiu, né, passar para as pessoas, conseguimos, né, ajudar. E aí eu deixo a palavra para você, passar uma mensagem para as nossas pessoas que acompanharam a nossa live. Pronto, obrigada pela participação de todos vocês. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência profissional. Obrigada, Mona Lisa, pela oportunidade, né? Obrigada a todos os colegas do Espaço Estímulos que se fizeram presentes, né? E a todos vocês que conseguiram tirar as dúvidas. Quem tiver mais dúvidas, aí pode entrar lá e mandar mensagem que a gente está à inteira disposição. Já estão em consulta, Lisiane? Como é que tá o Espaço Estímulos aí? Já voltou? Fala aí mais um pouquinho. Já, a gente já está com os atendimentos presenciais. Onde fica? E Onde aí, fica? Fica no bairro de Fátima, próximo a Manix. Tem número de telefone? Sabe aí decorado? Tem, eu vou pedir para a Bruna digitar aí e deixar na tela pra gente enquanto eu finalizo, senão a gente cai, né? Ela vai botar o contato aí. Mas vocês podem entrar no nosso Instagram, que lá tem todas as informações. Tem o nosso site também. E, sim, então, a vocês que tiveram a oportunidade, né, de assistir essa live e conhecem pais que precisam desse cuidado, desse carinho, dessa orientação mais especializada, né, que vocês possam estar indicando os nossos serviços, mostrando um pouco do trabalho que é feito lá, né, que visa a qualidade da entrega desse serviço, por especialistas realmente, né? A gente se preocupa, não é só uma equipe de especialistas que fazem atendimento, mas é uma equipe de especialistas que pensa junto,
que trabalha junto, né? Não só entre eles, mas com profissionais de outras clínicas também, porque a importância é fundamental que a gente consiga ajudar a família, né? Então, o trabalho interdisciplinar, independente de onde a criança esteja fazendo terapia, ela vai ser sempre um bom resultado. É verdade. Certo? E fico à disposição para o que vocês precisarem. Contem comigo, né? Estou aqui para ajudar. Às vezes, eu não sei, às vezes é de outra área, eu não sei, mas eu vou atrás de alguém que vai ajudar a resolver você, né? Agradecer a presença da Sara, nossa neuropediatra, doutora Ângela, Sabrina, terapeuta ocupacional. Muito obrigada pela presença de vocês. Bruna, minha sócia, gestora também da clínica. E teve uma galera que eu não consegui acompanhar aqui. A Emela. Pronto. E, doutora, muito obrigada mesmo. A gente viu assim que a sua profissão você leva com amor, né? E sempre pensando nas famílias e está ajudando. E obrigada por tudo, viu? Fica com Deus. De nada. Beijo, Tchau, tchau. Beijo, tchau.